Que oração, pregador? Oração? A oração da fé. Não, eu estou falando do horário. Ao horário, agora é hora do milagre. Deus tem um milagre para você. Nós muitas vezes não vamos entender o trabalhar de Deus. Em algumas circunstâncias você não vai entender nada. Mas você não precisa entender, meu irmão. Você precisa confiar, mesmo sem entender. Deus trabalha para os que nele confiam. E muitas vezes nós vamos precisar contar com o milagre. E Deus vai permitir mesmo. São nas tribulações que nós estamos mais pertinho de Deus. Tem gente que não lembra de Deus para nada. Quando está tudo mar de rosas, a mil maravilhas, ele nem quer saber de Deus. Mas quando o sapato aperta, o pé começa a doer, então ele começa a reclamar. Então se lembra de Deus. E mesmo assim Deus te socorre nas horas difíceis. Deus trabalha no sobrenatural. Deus visita o coração, a mente, e Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. E algumas coisas para nós serão impossíveis. É uma impossibilidade. Exemplo. Pregador, eu tenho o sonho de adquirir a minha casa própria. Mas uma casa custa em torno aí dos seus 200, 300 mil, de 50 mil para cima. Eu sou assalariado. Como é que eu vou conseguir juntar esse dinheiro para comprar a minha casa própria? Para mim é uma impossibilidade. Porém, Deus é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. O que para você parece ser impossível, para Deus é uma questão de tempo. E nós vemos por aí, no meio do povo de Deus, e nós vemos no meio das pessoas, até fora da obra também, muitas pessoas que receberam uma bênção, que não tinham condições de comprar sua casa própria e tiveram fé e pediram um milagre da parte de Deus e Deus providenciou tudo. E depois que a pessoa consegue a bênção, ele olha e vê, mas como é que foi que isso aconteceu? Eu não tinha nem condições, olha, eu estou com a minha casa própria, né, tenho meu carro, o meu bom emprego. Deus, ele trabalhou na minha história. Então eu venho aqui para te dizer que se você confiar, o milagre vai acontecer. Mas você precisa dar crédito à palavra do Senhor. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita que uma oração vai resolver alguma coisa. Isso aí é coisa de quem, né, acredita em tudo. Tem gente que não acredita, mas também não recebe. E tem gente que acredita e ora e recebe. E as pessoas não entendem como é que certas pessoas conseguem alcançar algo da parte de Deus. Ou alcançar metas e atingir objetivos que para outras pessoas pareciam humanamente impossível. É uma impossibilidade. Mas Deus é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. Se você contar com o milagre, se você contar com Deus e orar, der crédito, então as coisas vão acontecer. Então o milagre vai acontecer na tua vida. E em circunstâncias difíceis, em algumas situações nós não vamos entender nada. Mas você precisará confiar, mesmo sem entender. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27.
Mas Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tem coisa que para os homens é impossível mesmo. Algumas impossibilidades que vão estar além das nossas expectativas. Mas eu venho aqui para te dizer que para Deus não é impossível. Porque para Deus tudo é possível. E se você contar com o milagre, deixar Deus entrar na tua vida e abrir o teu coração para Deus falar com Ele, Ele entregará a vitória para você que espera e que confia. Muitas vezes as circunstâncias difíceis vão tentar nos desanimar e somos assolados ou somos visitados pela desesperança, pela falta de fé. E nessas horas, mesmo que você não esteja entendendo nada, se você firmar o teu pensamento em Deus e confiar que Deus está trabalhando, então você vai ver as coisas acontecerem, as coisas mudarem, as circunstâncias difíceis vão mudar, porque Deus está presente na tua vida. Onde Ele coloca a mão, o milagre acontece. Aleluia! Onde Jesus chega, nada fica como era antes, mas o Espírito Santo, ele não arromba portas. Você vai precisar convidar o Senhor, você vai precisar ter comunhão com Deus, você vai precisar orar e muitas vezes dobrar o teu joelho pelas madrugadas ou em consagração com o rosto molhado e falar: Deus, por esta causa eu dobro o meu joelho. Senhor, para mim é uma impossibilidade, mas eu creio que para o Senhor não há impossível. Aleluia. Ele trabalha mesmo. E onde Jesus chega, nada fica como era antes. Então, meu irmão, minha irmã, toma posse do milagre. Acredita que as coisas vão mudar. Os cenários de impossibilidades são cenários proféticos. Porque Deus é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. Cada circunstância, cada situação depende de como você olha para as coisas ou para as situações. Se você olhar segundo a sua ótica humana, segundo as suas possibilidades humanas, você verá que algumas circunstâncias são humanamente impossíveis. Mas se você olhar com a ótica da fé, você vai ver que a circunstância é difícil, que o cenário difícil é um cenário profético, o cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar na tua vida, o cenário perfeito para o milagre acontecer. Milagres de Deus não se explicam. Mas você não precisa explicar nada para ninguém. Precisará somente confiar no Senhor. Precisará somente entregar a tua vida ao Senhor. Precisará somente dobrar o teu joelho. Precisará somente abrir o teu coração para Deus. Precisará somente, tão somente, ter intimidade com Ele. E Ele se responsabiliza pela tua história. Ah, pregador, mas ninguém liga comigo. Ninguém olha para mim. Eu vivo aqui sofrendo. Nessa angústia, nessa circunstância difícil, parece que nada muda. Todo dia a mesma coisa. Ouvidinha, mais ou menos. O que é que eu faço, pregador? Ora. Começa a pensar diferente. Comece a olhar para o cenário difícil com a ótica da fé. Pare de olhar para as impossibilidades, que muitas vezes elas vão te desanimar. Porque tem coisas, meus irmãos, que segundo a ótica humana, segundo a lógica do homem, será humanamente impossível para você. Mas se você tiver fé e olhar para a situação com olhos proféticos, então você vencerá. Porque Deus estará trabalhando. É simples, meu irmão.
minha irmã. Se você acreditar, tiver fé, o milagre acontece. Mas se você estiver se sentindo um derrotado e não acreditar na vitória, em portas abertas, não acreditar no milagre, não vai acontecer, porque você estará sem fé, sem esperança, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver fé, se você tiver esperança, as coisas acontecerão. A perca da esperança precede a desistência. E com a desistência, a não realização das tuas metas, sonhos, projetos. Muitos não concluem a caminhada, porque param pelo meio do caminho e não conseguem realizar nada. E às vezes você está ali sofrendo, lutando, com as suas poucas forças, com as suas possibilidades, aquilo que você tem, então você usa as ferramentas que tem e você vai lutando e você alcança. E alguém que parou pelo meio do caminho vai olhar para você e vai pensar ou vai dizer: como é que foi que ela conseguiu? Como é que ele conseguiu terminar esse curso universitário pagando essa mensalidade cara que ninguém imaginou que ele fosse ter condições ou ela fosse ter condições de fazer? Mas não viram quando você pegava lá o seu salário do mês e dava quase ele inteiro para pagar uma parcela de faculdade? Não viu que quando você estava ali com o seu sapatão furado, indo nas aulas da universidade, alguém estava lá curtindo na balada e não estava nem aí para nada? E você alcançou, você concluiu, você venceu. E alguém que parou pelo meio do caminho olha para você e quer as suas vitórias. Querem as suas medalhas, mas não querem pagar o preço que você pagou para chegar lá. Não querem lutar, não querem calçar o sapatão furado que você calçou. Não querem renunciar à balada, que quantas vezes você passou ali, finais de semana, trabalhando ou estudando. E eles estavam lá curtindo na balada, ostentando aquilo que não podia. Mas você concluiu, você venceu. Ó, com suor e sangue, com muita luta e dificuldade, mas venceu. As pessoas, meus irmãos, não conseguem alcançar metas porque acham que as coisas vêm para nós de mão beijada. Param pelo meio do caminho, não concluem os seus objetivos, e quando olham para aqueles que terminaram a caminhada, concluíram a caminhada, aí eles querem a medalha dos outros. Mas nunca luta, nunca conquista nada e sempre param pelo meio do caminho. Deus até tem bênçãos para entregar para muitas pessoas, mas as pessoas desistem. Param, não alcançam metas e não concluem objetivos. E com isso, não consegue realizar. Eu sei que esta palavra não é uma palavra que agrada a muitas pessoas. Mas eu não vim aqui para agradar ninguém, aleluia. Eu vim aqui para te falar a verdade e para dizer para você que se você tiver fé, coragem, dedicação, confiar em Deus, então Ele vai realizar o impossível na sua vida. Além das suas expectativas, além da imaginação, além das suas possibilidades. Tem coisa que para você parece mesmo ser impossível, mas Deus é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades. E para você que acredita, Deus tem uma vitória para você, mas você precisa concluir, chega lá para tomar posse. Se você desistir do teu milagre, você perderá. Mas se você tiver fé e coragem, você vai alcançar, porque Deus já preparou para você. As bênçãos já estão preparadas para ser entregues para você. Mas você já está preparado para receber? Tem fé, tem coragem, tem dedicação? É a pergunta que eu vos faço nesta hora. E eu vim aqui para te dizer que Deus não vira as costas para você nunca. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa te ouvir. Ele está sempre atento à voz da tua oração.
A mão do Senhor está sempre estendida para abençoar a tua vida. É só você acessar esta bênção. Aleluia. Toma posse do milagre, porque Deus tem vitória para você. Glória a Deus. Aleluia.